E se brinquedos tivessem vida? E se o mundo fosse habitado por carros? E se elementos e emoções tivessem formas e personalidades similares aos humanos? O "e se" é quase um mote não oficial da Pixar, cada vez com questões mais imaginativas e surpreendentes. Mas, e se, dessa vez o estúdio fizesse uma pergunta que já repetimos há tempos? E se não estivermos sozinhos no universo? Essa é a questão que a humanidade se faz há tempos e que move o protagonista do 29º longa-metragem do estúdio. Bora falar de Hélio? Da Disney e Pixar, Hélio. Hélio ficou fascinado pelo espaço após a morte dos pais, particularmente pela vida fora do planeta. E por isso, aos 11 anos, não tem nem se interessa em fazer amigos. E mal consegue manter uma relação com a tia Olga, funcionária da agência espacial, que desistiu de se tornar astronauta para cuidar do sobrinho. De fato, o menino faz de tudo que esteja ao alcance de uma criança de 11 anos para ser abduzido. Se tiver algum alien me ouvindo, pode me levar. E é claro, como é uma animação, eventualmente seus esforços têm resultados. Ele é abduzido pelo Comuniverso, uma espécie de ONU da galáxia que acredita que o menino seja o embaixador da Terra. Ansioso para ficar, ele não desmente e acaba se envolvendo em uma negociação com o tirano Lord Grigon. E acidentalmente encontrando sua primeira amizade no filho dele, Glordon, um alienígena azul que parece uma lesma com braços, sem olhos e com muitos dentes. Só pela sinopse já dá pra notar que Hélio vai muito além do "e se não estivermos sozinhos no universo?". A pergunta, que é pouco original, move o protagonista sim, mas os motivos pelos quais ele faz a pergunta são mais complexos que a mera curiosidade. A obsessão pelo espaço é ao mesmo tempo uma fuga e um escudo criados pela incapacidade de lidar com o luto, levando o menino a um status de isolamento que ecoa na própria pergunta universal e no sentimento de solidão da própria humanidade diante da vastidão do universo. Partindo desse ponto, a aventura que atende aos anseios do garoto inevitavelmente vai tirá-lo desse casulo e obrigá-lo a se relacionar com outras pessoas, ou alienígenas. Mais especificamente, construir uma amizade com Glordon, que também tem seu arco a desenvolver e resolver a partir dessa relação. Ele é filho do líder de uma nação de guerreiros que não quer guerrear. Sua personalidade é o extremo oposto da carapaça durona, figurativa e literal, porque a espécie dele usa uma, exigida pela sociedade em que nasceu. Relacione aqui qualquer pessoa que se diferencie ou deseje seguir trajetórias diferentes dos demais, e principalmente das expectativas dos pais. Desde a mera escolha de carreira à orientação sexual, o conflito de gerações é a metáfora envolvendo a fofa lesminha alienígena. Enquanto aceitar, acolher o filho e deixar de lado as máscaras sociais impostas para conseguir isso, é o dilema em torno do pai. Pois é, o vilão também tem um arco. E por falar em figuras paternas ou maternas, com um pouco menos de espaço, ainda tem o arco da tia Olga, que herdou uma vida para a qual não estava preparada, o que talvez transpareça sem querer para o sobrinho, que por sua vez quer deixar ser um fardo para ela. E assim a gente volta para o Hélio, o coração da trama, que vai aprender a fazer amizades e valorizar seu planeta, interagindo com alienígenas da forma mais criativa e enérgica que a Pixar puder imaginar. O que significa extraterrestres criativos e cenários grandiosos, curiosos e deslumbrantes, principalmente se comparados à Terra vista pelos olhos desinteressados do menino. Um deleite visual que até justifica as sessões em 3D. Não é uma exigência para curtir o filme, mas também não é um desperdício de dinheiro no ingresso mais caro. Filmes espaciais sempre se beneficiam da tecnologia 3D, especialmente se, assim como esse, evitarem a armadilha de atirar coisas na audiência em prol de convidar o público para entrar na tela. Mesmo assim, o filme não escapa de falhas e facilitações como o conveniente reencontro entre Hélio e tia Olga, e principalmente o fato de não conhecermos melhor os habitantes do Comuniverso. Seus designs são imaginativos, coloridos e divertidos, mas não sabemos muito mais que isso da maioria deles. Tão pouco de seus planetas. De fato, a gente só sabe que a embaixadora Questa lê mentes porque é necessário para a trama. A pouca informação pode ser uma estratégia para criar obras derivadas com os personagens. E talvez de fato aconteça. Mas considerando que o filme foi totalmente reformulado, provavelmente não era o plano original usar tão pouco esses personagens. E por falar na reformulação, é gritante a diferença do primeiro trailer com o resultado que chegou aos cinemas. Mais surpreendente ainda que o filme, mesmo totalmente remendado, ainda funcione muito bem, mantendo o
padrão Pixar de qualidade técnica e narrativa e as muitas mensagens voltadas para adultos e crianças. Hélio pode não estar entre as obras excepcionais da Pixar, mesmo porque o sarrafo é muito alto, mas é original, em um período que os estúdios têm optado pela segurança de adaptações, sequências e remakes. Além de criativo, divertido e muito bem feito. É um respiro de novidade em meio à avalanche de franquias que dominam a telona. É aventura e ficção científica para toda a família. E assim eu termino essa análise. Conta aí nos comentários se você vai assistir Hélio e o que espera do filme. Segue, curte, compartilha e, como dizem em Terra, tá bom, beijo, te amo. Eu não tô doida, tá? Vai fazer sentido pra quem viu o filme. Se tiver